foi muito desafiador. Autismo, há 13 anos atrás, era uma coisa assim, que da minha parte era impensável, mas veio o Samuel na nossa vida e veio com vários sintomas diferentes de uma criança típica, e com isso nos surtiu essa preocupação. Nós descobrimos o autismo dele com mais ou menos 2 anos e 8 meses, 9 meses, mas foi uma via sacra, porque nós buscamos vários especialistas, e esses especialistas neuropediatras geralmente davam diagnósticos conturbados ou conflitantes, e em cima desse parâmetro eu ia repetindo até chegar no quarto neuropediatra. E aí o quarto neuropediatra era uma médica que tinha uma especialização, um conhecimento muito profundo de autismo, e ela fechou, né? E com isso a gente começou o tratamento. E foi um desafio muito grande, porque na época a gente não dominava o assunto, não tinha noção, e fomos buscar justamente uma melhora, porque foi uma das coisas que eu, como pai, foi uma coisa que até me emociona muito falar, que quando ele era bem severo, né? O Samuel foi diagnosticado, o primeiro laudo dele foi grau de suporte 3, e esse grau de suporte 3 realmente causava muitas limitações nele, não era só social, era comportamental, era neurológica. E aí com isso eu perguntei, né, o que eu como pai poderia fazer, né? Para quê? Para dar uma qualidade de vida para ele como meu filho. E aí foi até engraçado, porque a médica falou: olha, o autismo você precisa, antes de mais nada, conhecer e entender. Ou seja, informação e conhecimento é muito importante. Então, mas ele tem como melhorar muito. E aí eu já tinha pesquisado um pouco sobre síndrome, eu suspeitava, e eu falava: doutor, é quase possível, né? Porque geralmente ele é bem severo. Ela: não tem como melhorar, mas aí vai depender mais de você do que dele como paciente. O casal, quando ele se casa, quando ele constrói família, ele começa a 2 e ele sente aquele desejo muito grande de trazer para a família eles chamam de uma preciosidade, de algo que vai enaltecer o desejo deles de se tornarem pessoas mais completas. E principalmente quando o casal está unido e no mesmo pensamento, na mesma sintonia, no mesmo interesse de criar um filho saudável, com todas as possibilidades de ter pelo menos o básico para dar a essa criança a dignidade. E chega um momento em que isso acontece no sentido da gravidez. A gravidez, com esses casais, neste contexto de família que imaginou, se preparou para realmente construir uma família básica ali dentro de um equilíbrio, é que esse filho venha como? Até que pareça um pouco com o papai, mas parece um pouco com a mamãe. Tem os olhinhos do vovô, ele vai ser médico igual o meu padrinho, o meu tio, e não sei o quê, e vai ser construtor de casa, ele vai ser sapateiro, sei lá o que ele vai ser, porque meu pai era, e vai ser interessante, ele tem uma loja de sapato. Eu estou inventando essas coisas todas para vocês entenderem o que é idealizar. A idealização daquele filho parte desses pais. E o filho nasceu, e o filho nem sabe de nada. Ele nasce, aquele bebê aparentemente normal, dentro dos padrões normais, bebezinho, nenenzinho, no peito. E o tempo vai passando e chega um determinado momento que algumas palavras, algumas observações, algumas frases aparecem dentro dessa casa, junto a esse bebê, junto a essa família. E essas observações muitas vezes vêm de um vizinho,
de um tio, do padrinho, da vovó. E muitas vezes não vem nem da mamãe, que está tão perto, e nem do papai, que chega, por mais que tenha passado o dia inteiro fora, observa aquela criança, pelo menos naquele momento, final de semana, que seja. E aquelas observações não são bem aceitas, na maioria das vezes. Engraçado, ele não olha nos olhos. Interessante, ele vai sorrir, mas nunca dá uma gargalhada, nunca tem um som. Interessante a maneira que ele mexe com as mãos, a maneira estranha, e aquilo vai até aborrecendo os pais. E o tempo vai a mais. E quando vai a mais, quando passa a mais, a mãe começa a observar algumas coisas, como não engateou, não olha nos meus olhos mesmo, quando tira foto, está tirando foto aqui, está olhando para lá, ele não abraça, ele não tem uma devolução de carinho e por aí vai. A principal preocupação dos pais é que o seu filho consiga pertencer na sociedade, que o seu filho consiga ser autônomo quando você não estiver mais aqui. Então, o que acontece no momento de um diagnóstico ali, como é o diagnóstico de autismo, que é um diagnóstico para a vida toda, é que os pais ficam muito preocupados. Então, pode ser que num primeiro momento tenha uma dificuldade de aceitar em alguns, mas a grande maioria, né, pelo menos a grande maioria que chega no consultório ali do psiquiatra, são pais que estão buscando o melhor para o seu filho e estão querendo entender como ajudar e que tipo de terapia eu preciso fornecer para que aquela criança possa virar um adulto autônomo. Acho que é o que mais bate nos pais quando a gente vai falar de autismo e talvez outros transtornos ali da psiquiatria, é essa preocupação se isso vai gerar um tipo de dependência que quando eles estiverem aqui, a gente não sabe quem vai cuidar. Depois de 2 anos e 8 meses, nós começamos a buscar ajuda. Basicamente, em 3 anos e 2 meses, 3 anos e 3 meses, nós conseguimos encontrar um especialista que nos desse uma conduta. E aí, a partir dessa conduta médica, porque a gente precisava dessa resposta. Não bastava só achar que tem autismo, a gente precisava que um profissional ou um conjunto de profissionais desse essa informação. A médica deixou claro que não existia uma conduta específica, cada criança, cada autista tinha um grau de autismo, né, estão dentro do espectro. E aí ela falou, ó, a conduta que nós vamos levar com ele inicialmente é essa, tratar os 3 pilares para ele começar a ter desempenho e aprendizado. E aí eu perguntei para ela, mas doutor, ele vai ter uma qualidade de vida mínima? Se eu faltar algum dia, pai e mãe, ele vai ter condição? Ela falou, perfeitamente, vai depender de você. Vai depender de vocês como pai serem muito focados na questão do tratamento, principalmente inicial, porque crianças têm uma facilidade, uma neuroplasticidade superior a um adulto. Então esse é o momento de fazer intervenção nele. Mas faça, questione menos e haja. É difícil às vezes mensurar o que cada criança vai avançar. Um ponto muito importante, e por isso que informação, né, de qualidade que leve, né, sinalizando quais são os sinais de alerta para o autismo, eles são fundamentais. Por quê? Porque a intervenção precoce, especialmente na fase da neuroplasticidade cerebral, é um divisor de águas. Né? Então, você pode realmente fazer com que a criança alcance marcos do desenvolvimento. Então, a intervenção multidisciplinar, com terapias baseadas em evidência, com fonoaudiologia, porque cada criança vai ter uma demanda diferente. Né? Com o tempo e com a mudança com o DSM-5, se valoriza muito as alterações sensoriais presentes no autismo. Né? Alteração com relação a barulho, sensibilidade com relação a tecidos, texturas, seletividade alimentar, todas essas questões passaram a ser mais valorizadas. Hoje nós temos intervenções com nível de evidência que melhoram essas disfunções sensoriais dessas crianças. Então a equipe multidisciplinar, ela tem um papel muito importante e o diagnóstico precoce possibilita que essas crianças sejam submetidas à intervenção intensiva e que vai melhorar o desenvolvimento dessas crianças. Para
Para a gente fazer o diagnóstico de autismo, a gente não precisa de nenhum tipo de exame, de nenhum tipo de confirmação ali, um eletroencefalograma, um exame de imagem. Nós não precisamos de nenhum tipo de exame para comprovar o autismo. E também a gente não precisa de nenhum teste específico. Por exemplo, muito comum a gente pedir, e eu explico um pouquinho depois, a avaliação neuropsicológica. Na maioria dos casos, a avaliação neuropsicológica não é necessária para o diagnóstico de autismo. Então, o diagnóstico ele é feito muito pela observação direta da criança, do adolescente, pela conversa com os pais e outras fontes de informação que a gente possa obter, como, por exemplo, a escola, seja via um relatório, seja via um contato com a escola, vídeos que a família traz e uma entrevista meio estruturada. Então, como eu falei, ela chega com uma queixa, ele não responde ao nome quando eu chamo. Eu tenho que avaliar muitas coisas, porque essa criança, ela pode ser surda. Eu tenho que entender, ele não responde ao nome, será que ele escuta outros barulhos? Então, a triagem auditiva, esse exame complementar de avaliação auditiva, a gente quase sempre vai fazer, na grande maioria dos casos. Mas eu posso pensar que é desatenção, e eu posso pensar que é autismo. A partir dessa construção diagnóstica, eu vou conduzindo essa entrevista e tentando entender se dentro daquele grupo de características que a gente entende que compõem o autismo, aquela criança apresenta. E para isso a gente usa a entrevista e também a observação direta. Então eu vou usar um brinquedo, eu vou usar um jogo, eu vou tentar desenhar com aquela criança para tentar entender como é que ela funciona ali naquele relacionamento. E muitas vezes, a depender, né, do caso, do nível de suporte, a gente consegue avaliar isso no primeiro momento. Então, essa consulta pode ser dividida em alguns encontros, ou um encontro mais longo, geralmente eu faço com umas 2 horas, em que eu tenho possibilidade de conversar com os pais, de observar a criança. Em alguns casos, a gente consegue fazer essa avaliação no primeiro momento. Ele tinha comportamentos muito agressivos. Ele gritava muito, chorava em demasia. A parte emocional dele geralmente era invertida. Quando ele via alguma coisa triste, ele ria. Quando via alguma coisa muito engraçada, ele chorava. E ele, na época, ele se automutilava, ou seja, ele se machucava bastante. Ele tinha um costume de, toda vez que ele entrava num surto sensorial, ele fazia assim e machucava aqui, mais especificamente. Então ele tinha uma meia-lua cicatrizada na mão. Acho que tem até hoje alguns resquícios. E isso nos afetava muito, porque ele gritava, não falava na época, não estava nem perto do desenvolvimento de fala, tinha uma dificuldade sensorial terrível. Ele dava explosões de surto em locais inapropriados, por exemplo, dentro do supermercado. Depois de muito tempo eu passei a entender que ele tinha uma capacidade olfativa muito grande e isso afetava ele. Então o comportamento dele se alterava quando ele estava em locais com cheiro muito forte, né, ou um cheiro desconhecido da casa dele, do habitat natural. E com isso, a gente passou por muita dificuldade, ele não andava, inclusive, ele tinha um problema motor. Nós suspeitamos, nós como pais na época, a gente sempre quer tentar buscar o melhor para o filho. E a gente fez consulta com o ortopedista, o primeiro ortopedista chegou a cogitar a possibilidade óssea e fazer um tratamento, talvez uma cirurgia, cogitou-se até cirurgia para ele. Ele tinha um problema que ele não respondia ao nome dele e a gente chamava, ele não respondia. Ele tinha muita questão de não olhar. Era uma das coisas que mais me incomodava, era sempre olhar de lado. E isso era uma coisa que me incomodava porque eu achava que ele não estava dando atenção. E na verdade fazia parte do autismo. E então eu passei a estudar, nossa família passou a entender e só deu certo quando de fato a gente começou a aceitar, que é a coisa mais importante. No começo a gente não quer aceitar, né? E nós passamos a aceitar depois de muito esforço o resto da família, porque parte da família também não entendia o tratamento que foi proposto inicialmente para ele. Então ele fez um tratamento muito baseado em suplementação, medicações específicas e colocando o que faltava no corpo dele. Para isso ele teve que fazer alguns exames. Então isso começou a reverter o quadro. A conduta basicamente consistia em cuidar primeiro do estômago devido aos problemas que ele tinha metabólicos, depois cabeça, cérebro e depois terapia, porque precisava de fazer essa faxina interna. E aí com isso ajudou muito, porque a gente teve um desempenho melhor. As medicações foram preponderantes para isso, porque era um mix de medicações, suplementações para criança. A médica deixou claro que não existia
uma conduta específica, cada criança, cada autista tinha um grau de autismo, né, estão dentro do espectro. E aí ela falou, ó, a conduta que nós vamos levar com ele inicialmente é essa. Até o atual momento, não existe um tratamento para as alterações centrais do TEA, um tratamento medicamentoso, tá? Então, o tratamento vai ser a partir das intervenções multidisciplinares. Por isso que o diagnóstico mais precoce possível vai fazer com que essas crianças vão para a intervenção multidisciplinar, seja de fonoaudiologia, psicoterapia com nível de evidência, terapia ocupacional, fisioterapia para algumas crianças, mas do ponto de vista medicamentoso, para os sintomas centrais, ou seja, né, os prejuízos na comunicação e na interação social, os comportamentos repetitivos, a inflexibilidade, a mudança de rotina, as alterações sensoriais, não existe um tratamento medicamentoso. Mas na nossa prática clínica, muitas vezes a gente lança a mão sim dos tratamentos farmacológicos, porque é muito comum que essas crianças apresentem alterações comportamentais, como distúrbio de sono, agitação psicomotora, agressividade, seja auto ou heteroagressividade, birras intensas. Então, muitas vezes você vai medicar essas alterações comportamentais. Mas uma medicação para melhorar as alterações pertinentes ao autismo, não existe medicação. Outro ponto que é importante é que o autismo está fortemente relacionado a diferentes comorbidades. Então, muitas vezes o processo diagnóstico é bem cauteloso ali para a gente poder avaliar isso, especialmente porque se a gente for falar de tratamento, de medicação, a gente tem que ser muito cuidadoso com o diagnóstico. Mas entre as comorbidades, a comorbidade, né, uma vez que a pessoa tem um diagnóstico de autismo, a comorbidade com o TDAH é uma das comorbidades maiores que existem, assim, as taxas são bem altas. O tratamento está aí não para que você deixe de ser autista. Autista é um autista, certo? Ele tem lá o espectro, todo o espectro dele como autista, mas ele vai ter muita ajuda, mas muita, começando pela família, indo pela escola, a parte social, principalmente rede de apoio, instituições que estão aí, a pública para dar o que tem, né, e as particulares para quem tem. Então, por aí, a gente vai sabendo que aquela criança vai ter cada vez mais uma melhor qualidade de vida e possibilidades até de passar ou voltar de um nível 3 para o nível 2, dependendo do tratamento e da resposta dessa criança. Eu acho muito importante, né, quem trabalha com desenvolvimento infantil, valorizar, e por isso que é muito importante a capacitação de educadores, né, porque às vezes os pais passam pouco tempo com seus filhos ou os pais não têm esse conhecimento com relação ao desenvolvimento infantil. Né? Então, não é que aquela criança está sendo negligenciada ou não está sendo olhada. Eles não têm essa noção que com essa idade se espera que a criança já faça isso. É filho único, não tem primo, aqueles pais nunca conviveram com outras crianças. Então, eu falo que a escola, muitas vezes, é o primeiro lugar que a escola vai sinalizar para a família. Olha, seu filho, né, tem essa questão. Espera, né, os amiguinhos da mesma idade já estão falando, já entendem essa brincadeira. Então, o momento da avaliação diagnóstica, o papel da escola ele é fundamental. E até porque eu falo, onde é o lugar que a criança realmente vai ser comparada com os pares? Na escola. Porque tem outras crianças exatamente da mesma faixa etária sendo submetida ao mesmo estímulo. E outro momento que a escola assume um papel de extrema importância é quando a criança já chega com um diagnóstico. Porque as adaptações escolares, elas são fundamentais. O transtorno do espectro autista entra na inclusão escolar. E essa criança, ela é amparada legalmente por várias adaptações no ambiente escolar. Quando a família escolhe a instituição em que o filho vai estudar, a escola pede toda a documentação dessa criança, cartão de vacina, certidão de nascimento, entre elas, esses documentos, se a criança tem algum tipo de laudo. E a família entrega esse laudo para a escola. Depois que faz essa matrícula, é convocada a pedagoga da escola, juntamente com a professora, para entender esse laudo junto com a família. Aí é feita uma reunião para falar como que é o dia a dia dessa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela está habituada já e o que ela não está habituada,
O que nós vamos precisar fazer para acolher da forma que essa criança precisa ser acolhida, para que ela não fique assustada, para que ela tenha vontade de retornar para a escola todos os dias. É preciso fazer toda uma socialização dessa criança com o restante da turma. Primeiro também tem que fazer uma conversa com a turma, né, sobre essa criança. Geralmente não vem no primeiro dia para a escola, vem no segundo dia, porque aí a turma já iniciou, e aí a gente consegue fazer esse trabalho todo com a turma de aceitação, de incluir essa criança, de pedir para ter certas atitudes e não ter certas atitudes. Então, quando chega uma criança dessa forma, dentro de uma sala de aula, principalmente na alfabetização, é um desafio muito grande, porque é preciso chamar a família. Primeiro, perguntar para a família como que essa criança é em casa, se eles estão cientes dessas atitudes que essa criança vem tendo, que às vezes a criança consegue aprender, às vezes não consegue aprender. Tem crianças que falam, tem crianças que não falam. Então tem que ser um trabalho em conjunto com a família. Foi bem difícil, muito desafiador. Principalmente as escolas na época não eram tão preparadas quanto hoje. Então existia muito assim, olha, o seu filho vai para a escola, mas no primeiro grau de estresse, a gente coloca ele para fora e ele fica sozinho na quadra. E isso me machucava muito. Eu chegar na escola, entender que ele estava lá com o caderno, com a bolsinha dele, fazendo o desenho, sentado na quadra sozinho. E aí a gente foi lutando com isso. Aí depois entrou as políticas na escola, de AE e tudo. E isso começou a ajudar ele a buscar a inclusão, né? O fato de associar o protocolo, terapias, escola inclusiva. E a partir desse momento a gente percebeu, né, em 2015 para cima a gente começou a perceber o ganho também de cognição, porque isso é muito importante para a criança, senão ela não tem o desenvolvimento neurológico. Com isso veio o ganho de cognição. Com o ganho de cognição veio o início da fala, o desenvolvimento da fala, que é algo que a gente tinha uma expectativa muito grande, e ele poder falar, poder se comunicar, porque eu acho que a maior dor para quem é pai ou mãe de autista é um impedimento de entender o que ele está sentindo. O sistema educacional, ele era um sistema mais segregado. Então, a gente tinha as escolas regulares e a gente tinha escolas especiais. Isso foi mudando com o tempo, e a lei brasileira, hoje em dia, ela incentiva muito mais o que a gente chama de inclusão no ambiente escolar. É um passo positivo e importante para que a gente possa diversificar os ambientes. Talvez ele não tenha sido feito com todo o cuidado e preparo ainda para que essas crianças sejam recebidas na escola. Então, eu acho que isso é algo que está em construção ainda, né? Mas o sistema, ele estimula que elas sejam incluídas na escola regular. Então, não é que a gente não tem, né? A gente ainda tem as escolas especiais, mas é muito mais raro que essas crianças sejam, né, encaminhadas para uma escola especial. A gente não tem mais também aquele sistema muito salas especiais na escola, então que a gente tem a inclusão no período regular e no contraturno a gente tem a oferta de algumas atividades. E tem todo um aparato legal que determina o que a gente chama do AE, que é o atendimento educacional, né, especializado ali, que vai fornecer as condições para que essa criança esteja incluída. O modelo é muito interessante, né? A ideia é interessante, mas a prática ainda falta um pouco, precisa ser melhor implementada para que a gente consiga, de fato, fazer uma inclusão real. Às vezes a gente acha que é muito bonito falar sobre inclusão, mas na vida real mesmo, no dia a dia, não é fácil, é muito difícil. Não é fácil esse trabalho, não é fácil, porque além do trabalho de adaptação que a professora tem que fazer para se adaptar com essa criança, tem que ser feito também o trabalho de adaptação das crianças para esses outros colegas. Eles precisam começar bem cedo a entender sobre a verdadeira inclusão. Hoje, Samuel, com 13 anos, nós conseguimos colocar ele numa escola, né, uma escola menor, com menor quantidade de alunos. Isso ajudou um pouco. A recomendação médica e terapêutica é que ele sempre sente na frente, tentar ter o máximo possível de concentração, mas o que a gente percebeu foi uma melhora muito grande. Somando todos os tratamentos e as terapias,
ele, antes, ele usava cuidadoras, ou seja, ele tinha que lançar mão desse recurso, assim como muitas crianças. Hoje, na escola tem a professora regente, tem uma professora de atenção especial, né, de educação especial, que gira na escola, e geralmente, para as crianças se conterem um pouco na sala, existe a assistente de apoio, que eu chamo de cuidadora, mas confesso que eu não sei o nome exato da profissão. E esse apoio, nosso desejo era sempre tentar tirar isso, porque nosso maior desejo era que ele conseguisse estudar no mesmo nível das crianças. Nós fomos trabalhando até ele conseguir chegar agora, né, no primeiro semestre de 2025, uma parte de 2024 e 2025, ele começou de fato a fazer as provas e pegar o conteúdo das crianças neurotípicas. E isso foi um marco muito importante para nós, porque começou a vir da parte dele os desejos que ele quer de profissão. Eu confesso que eu, na idade dele, não sabia o que queria. E aí ele começou a ter várias ideias. Hoje eu estou no 8º ano, né? Eu vou pro 9º, depois vou no ensino médio, depois vou para a faculdade. E se eu não me engano, na faculdade é lá que eu começo a ter as profissões, né? Aí eu vou estudar medicina e depois de alguns anos estudando, eu vou para a especialidade de nutrologia. O que é nutrologia? Nutrologia é o médico que trata as condições alimentares, como diabetes, obesidade, doenças crônicas. Os dados de prevalência, e é por isso da importância do censo, acho que eles são muito importantes para a saúde pública, inclusive, para eles conseguirem entender qual é a demanda, né? Então, o que eu preciso ofertar? O que a gente tinha até pouco tempo atrás era um desconhecimento total dessa demanda. Então, a gente nem sabia, se as pessoas elas estão no serviço, elas não estão, a gente consegue atender todo mundo? E o SUS ele veio se reestruturando com o tempo, né? Lembrando que o nosso Sistema Único de Saúde é recente. Então, ele veio se reorganizando, especialmente na saúde mental. A gente tem uma estrutura do SUS que não discrimina por diagnósticos. Então, os tratamentos no SUS, na grande maioria das vezes, ele não é por diagnóstico específico, especialmente ali na saúde mental. Então, a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atendimentos Psicossociais, a gente tem os específicos de infância e adolescência, que são os infantos juvenis, e eles tratam crianças com diferentes diagnósticos, seja autismo, depressão, ansiedade, TDAH. E muitas vezes os tratamentos das terapias das equipes multiprofissionais, eles não são direcionados por diagnósticos específicos. E atualmente a gente vem tendo aí, né, algumas mudanças com a criação de alguns centros de atendimento mais específicos para o autismo. Hoje em dia existe um excesso de diagnósticos de transtorno do espectro autista. E, infelizmente, esse excesso de diagnósticos atrapalha as pessoas que, de fato, precisam do tratamento. É como a questão da fila preferencial. Ela existe, a fila preferencial, porque há um número de pessoas que é a menor parcela da população que precisa, por motivos físicos, mentais, ficar menos tempo na fila. Só que se todos migram para a fila preferencial, ela perde o sentido de existir. Porque se ela é justamente para atender aquela exceção que eu reconheço que, diferente da média, tem um funcionamento que requer um cuidado maior, que tem menos paciência para esperar, que tem menos recursos ali para lidar com um ambiente que pode não ser hostil para muita gente, mas para aquele grupo ser hostil, se todos forem para a fila preferencial, você perde o sentido da própria existência dela. E como que isso se reflete no caso do transtorno do espectro autista? O excesso de pessoas que se autodiagnosticam ou que são mal diagnosticadas por médicos atrapalha
o andamento da fila e o acesso ao tratamento dos pacientes que, de fato, têm o transtorno do espectro, têm deficiências que precisam urgentemente serem tratadas e que não têm acesso ao tratamento porque você não tem uma rede pública e de saúde suplementar, inclusive, que consiga absorver esse excesso. Não são todos os países do mundo que têm um sistema universal de saúde. Ele tem as suas dificuldades, especialmente pelo volume que ele tem que atender e com esse aumento da demanda, né? A gente sabe que não está conseguindo dar conta de toda essa demanda, né? E que a gente precisa pensar nos modelos. Eu tendo a ser otimista de entender que, assim, se a gente fosse olhar também 10 anos atrás, isso era muito pior, era muito mais complicado e ele está se organizando de alguma forma. Olha, a mensagem que eu tenho hoje para as famílias que têm crianças, adolescentes com autismo é: acreditem primeiro em vocês. Acreditem que as crianças são capazes de melhorar e de se desenvolverem, tanto fisicamente quanto neurologicamente. Mas o mais importante é sempre buscar o conhecimento, sempre buscar informações. Hoje nós somos inundados de boas informações. O campo de autismo está bem difundido hoje no Brasil e no mundo, tá? Mas a parte mais importante é: acredite no potencial do seu filho. Por mais difícil que seja, acredite que ele vai se desenvolver, que ele vai crescer e que ele vai te amar. Essa é a parte mais importante.